Boa noite. Nesta sexta-feira, vamos entrevistar Carlaine Negreiros, que é procurador-geral da Câmara de Mossoró. Vem falar sobre a judicialização do 12º do Legislativo moçoroense. E mais, PSDB estadual lança Laurence Amorim, pré-candidato a prefeito de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente, nesses 2 dias, está tentando compreender esse processo judicial sobre o 12º da Câmara Moçoroense. Ontem a gente trouxe aqui o Raul Santos, procurador-geral do município de Mossoró, que representa a prefeitura moçoroense, os interesses da prefeitura, da gestão Alisson Bezerra. Hoje a gente entrevista o Carlaine Negreiros, que é procurador-geral da Câmara de Mossoró, que representa o Legislativo moçoroense. Também o presidente da casa, Laurence Amorim. Você de casa pode participar a partir de agora enviando a sua mensagem através dos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. Nós temos o nosso WhatsApp, 988028941, e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação. Vamos acompanhar aqui, agora, que na manhã de hoje, desta sexta-feira, antes do evento Encontro com Tucanos Potiguares, o presidente nacional do PSDB, o senador Marconi Perillo, anunciou o interesse do nome do vereador, presidente da Câmara de Mossoró, Laurence Amorim, para disputar a majoritária aqui na cidade. O evento contou com a presença do deputado estadual, Dr. Bernardo Amorim, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, além de outras autoridades e representantes da liderança do PSDB aqui no estado. Veja o momento em que o deputado Ezequiel lança a pré-candidatura de Laurence hoje lá na capital. Dizer da alegria de novas candidaturas, como a do jovem, inteligente, competente presidente da Câmara de Mossoró, Laurence, que será candidato pelo PSDB a prefeito do município de Mossoró. Eu defendo o PSDB porque sei que ele pode voltar a fazer em defesa do povo do Brasil. PSDB do Rio Grande do Norte, presidente, com essa turma, com esses homens e mulheres, sairá mais forte do que é hoje da eleição municipal. Elegendo um número maior de vereadores. Temos 252, vamos dobrar o número de vereadores. Vamos disputar a eleição com chance em 50 municípios, com 32 vice-prefeitos. E vamos sair dessa eleição ao lado dos deputados, pronto para colaborar de forma decisiva com o crescimento do partido a nível nacional. Queremos eleger, na próxima eleição daqui a 2 anos, pelo menos 2 deputados federais. E sentaremos no tabuleiro político desse estado. Porque daqui, desses quadros, nós temos nomes que podem disputar o governo e o Senado da República. Está aí a fala do deputado Ezequiel Ferreira. Acompanhe agora um trecho do discurso do presidente nacional do PSDB, o ex-senador Marconi Perillo, reforçando a importância do PSDB aqui no RN. Eu chego aqui hoje para conhecer de perto a realidade do PSDB local, muito entusiasmado pelo que eu ouvi ontem, uma conversa pessoal e particular com o Ezequiel, que me relatou o quadro município por município do Rio Grande do Norte, na perspectiva não só de uma boa eleição neste ano, mas, sobretudo, na preparação do Partido do Rio Grande do Norte com vistas às eleições de 26. Nós teremos candidato a presidente. Não é para fazer discurso de fake news, de internet, é para fazer uma campanha bonita, com boas ideias, bons projetos e depois entregar. É bom que todos ouçam aqui. Eu já fui muitas vezes governador, nós lideramos o Estado 5 mandatos.
Eu sempre disse que mais difícil do que ganhar a eleição é governar depois. Porque é preciso fazer bonito, porque senão é uma vez só. O líder que quer ser líder tem que ter um bom comportamento, tem que dar exemplo e tem que ser bom naquilo que faz. Ezequiel não está aqui já com tantos mandatos se não fosse muito bom, se não fosse excelente. E assim tem que ser também nos municípios, tem que ser nos estados, tem que ser no país. Essa eleição, o PSDB começa a ser protagonista de novo. Nós teremos candidatos a prefeituras de 10 capitais, presença em 2.000 municípios, 1.200 candidatos a prefeitos, 800 candidatos a vice-prefeitos, além das nominatas de vereadores espalhados Brasil afora, como é o caso aqui de Parnamirim. Tá aí o presidente nacional do PSDB. E a gente tem também o registro aqui da filiação do doutor Gustavo Soares, que hoje se filiou ao PSDB. Doutor Gustavo, ele está exercendo o segundo mandato lá em Açu, não pode mais concorrer, já definiu quem é o seu pré-candidato e aí, ao lado do deputado Jorge Soares, assinou a ficha de filiação ao Partido Tucano aqui do Rio Grande do Norte. Portanto, aí um momento também de registro importante da política aqui da região. Um evento bastante concorrido, várias lideranças regionais. A gente agradece aqui a nossa colega Carol Ribeiro, que gravou essas imagens, gravou estas participações aqui para o nosso programa Cenário Político. Obrigado, Carol. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Carlaine Negreiros, que é procurador-geral da Câmara Mossoroense. A gente começa pelo começo, assim como a gente fez ontem, né? Sobre o FGTS. Fundeb. Desculpa, sobre o Fundeb. Né? O Fundeb. Isso. Que incorpora ou não no 10º, como foi que a Câmara chegou a esta decisão de iniciar esse processo judicial? Boa noite, seja bem-vindo ao Cenário Político, doutor. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos os que estão assistindo ao Cenário Político. Quero agradecer o espaço desde já. Isso só faz mostrar que o programa é democrático. Quero agradecer a você por ter cedido esse espaço agora para que a gente possa tratar um pouquinho sobre o assunto dessa dívida que vem falando, dos 8 milhões. Eu quero deixar claro inicialmente que eu vou trazer aqui os fatos processuais, né? Não vou estar trazendo qualquer juízo de valor, não vou estar expondo qualquer situação de gestão, de política, e vamos tentar nos atermos aos fatos que aconteceram nesse processo. Então, por que no início ali em 21 a Câmara entrou com esse processo para essa contagem do Fundeb junto à porcentagem do 10º? Eu vou tentar primeiro esclarecer um pouquinho como funciona esse repasse do 10º, né? De acordo com o que é estabelecido na Constituição Federal, as câmaras municipais, elas têm direitos em percentuais de todas as receitas de tributos que o Executivo recebe. Eu vou trazer um pouco para cá, para o exemplo da nossa cidade, Mossoró. Então, o município de Mossoró, ele é obrigado a repassar recursos para a Câmara mensalmente, chamados do 10º, que vai de um percentual de acordo com a população, a quantidade de habitantes, né? No caso, em 2020, nós tínhamos... Não tinha ainda... O censo era para 2020, só que com a pandemia o censo foi se adiando. Então, o IBGE ele trabalha através de estatísticas anuais. Todo ano, o IBGE faz uma estatística populacional da quantidade de habitantes do município. E aí, então, com essa base dessa quantidade de habitantes, vê-se na Constituição em quadros e se encaixa uma Câmara para poder receber esse 10º. Então, no caso da Câmara, em 2020, houve a estimativa do Fundeb que ultrapassou 300 mil habitantes no município. Salvo engano, foi 300.618. Esses 618 habitantes a mais fez com que a Câmara perdesse de 6% da receita que recebia mensal, né, anual, passando para 5%. Ao mesmo tempo, também estabelecido na Constituição, nós tivemos que abrir 2 cadeiras a mais no Legislativo, que aí, ou seja, trouxe menos receita e mais despesas, tendo em vista que teríamos mais 2 vereadores, com 2 gabinetes,
com 8 assessores cada gabinete. Então, tecnicamente, em 2021, além da Câmara perder uma receita significativa de 1% sobre o valor da receita do Executivo, ela teve que ter uma despesa a mais porque teve que conquistar, teve que abrir espaço para essas 2 vagas. E agora, até, vai ser reduzida novamente, vai subir ou elevou para 6%, como já foi neste ano, 2024, e para o próximo vai ser reduzida também essas 2 cadeiras. O que aconteceu com relação ao processo da Câmara nessa questão do duodécimo? Eu quero deixar claro que, desde o início, todas as definições que foram feitas nesse processo, não houve um litígio entre o Executivo e o Legislativo. Sempre foi muito tratado com reuniões, tanto da questão do pessoal do Executivo quanto do Legislativo. Nós nos reunimos para tratarmos sobre isso. E aconteceu de surgir porque, em 2020, houveram as decisões do STF, da Suprema Corte, né? Eles destacando que era sim, o Fundeb fazia parte da base dos repasses da Receita para a Câmara Municipal. A partir daí, abriu-se um diálogo nesse sentido, tendo em vista já que em 2021 pegamos uma receita menor, mais reduzida e mais despesas, abrimos para o diálogo para que pudéssemos ajustar e demonstrando que, olha, já teve um posicionamento da Suprema Corte no processo de Minas Gerais, onde foi determinado pelo Supremo que o Fundeb faria, sim, parte da base dos cálculos para o repasse do Fundeb. Bem como demonstramos várias outras decisões de outras comarcas e outros tribunais, também comprovando, inclusive, em efeitos liminares. A partir desse momento, houve uma conversação diretamente com o município e lá nós definimos que fizéssemos de forma oficial. Eles nos pediram para que nós expedíssemos um ofício para lá, informando tudo, e foi o que foi feito. Nós expedimos um ofício, eu quero até pegar aqui a minha colinha para mostrar para vocês. Expedimos um ofício onde foi recebido pelo município em 4 de junho de 2021, informando que teríamos direito, de acordo com a decisão da Suprema Corte, de acordo com algumas decisões de outras comarcas, e nesse momento nós aguardamos um retorno e até por aí ficou-se com o comprometimento do município nos retornar sobre o nosso pedido. Até que em junho do ano de 2021, nós recebemos a resposta sobre o indeferimento administrativo do município. Naquele momento, então, era o secretário Cadson ainda, no momento foi até dele o parecer, no sentido de que não deveria ser incluído o Fundeb de nenhuma forma sobre os valores de repasse do duodécimo. Foi muito claro, eu tenho aqui até uma parte dessa conclusão, que foi no seguinte sentido: conclui-se que as verbas referentes ao Fundeb não devem ser incluídas na base de cálculo dos repasses do duodécimo pelo Poder Executivo ao Legislativo Municipal. Ante ao exposto, indefiro a solicitação no sentido de que as verbas do Fundeb não compõem a base de cálculo das receitas que são repassadas ao Poder Legislativo Municipal. Então, até aquele momento, de 21 de junho de 2021, apesar deste impasse entre a Câmara e o município, existia um diálogo para que se fossem resolvidos da melhor forma. Foi aí que surgiu a intenção do ajuizamento da ação, para que se assim discutíssemos, já que o município nos informou que, caso fosse determinado pela Justiça que realmente as verbas do Fundeb devem fazer parte da base de cálculo, então poderia se acionar a Justiça e eles iriam fazer o repasse. E assim foi que fizemos. Nós temos imagens lá do desvio da BR-304. Hoje pela manhã nossa equipe foi lá, né? E a gente pôde constatar que não está pronto o desvio, né? Como estava previsto, inclusive pela governadora Fátima. Não concluído o desvio, o DENIT informou que deve ficar pronto na primeira quinzena deste mês de maio. As obras seguem acontecendo. Eu já recebi mensagem de quem passou agora há pouco por lá. Diz que esse desvio não vai ficar pronto coisíssima nenhuma daqui para o dia 15.
E aí o pessoal segue nesse sofrimento, né? As pessoas que buscam esse deslocamento para a capital, transporte de cargas, enfim, as outras RNs também em péssimo estado, está aí, o desvio não está pronto, não ficou pronto, e a promessa do DENIT é de que fique pronto nos próximos dias. Assim a gente espera, né? A gente torce para que esse desvio fique pronto o mais rápido possível. Vamos voltar aqui à nossa entrevista. Eu estou com uma reportagem, mas eu vou ter que suspender essa reportagem, tá bom, Arthurzinho? Nosso diretor de corte aqui, a gente vai seguir aqui com a nossa entrevista. E aí, o senhor falava no momento ali da judicialização. Estava tudo acontecendo e foi para a questão judicial. A partir daí, o que foi que aconteceu? A partir da análise judicial, pelo que ficou mais que claro, evidenciado, como existiam decisões de inúmeros tribunais, existiam decisões do STF, nós tínhamos a plena ciência de que não seria uma aventura judicial. Não seria uma aventura judicial. Se até o próprio Supremo Tribunal, a corte maior do nosso país, estava decidindo sobre esses valores do Fundeb que deveriam fazer parte da base do repasse do Odesp, eu não vejo como colocar que esta ação intentada seria sem futuro, como o nosso colega quis colocar ontem. Muito pelo contrário, nós temos decisões, que aí falarei mais para próximo com dados, realmente, de que até hoje o próprio tribunal vem deferindo esse tipo de pedido de requerimento das câmaras municipais no sentido do Fundeb fazer parte da base de cálculo, não é? Então, a partir desse momento, em 5 de julho de 2021, nós impetramos um mandado de segurança com o pedido de liminar para que o quê? Que para aquele momento, tendo em vista as inúmeras decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que liminarmente fosse deferido para o município de Mossoró, a partir de então, já começar a cumprir de acordo com o cálculo referente aos tributos vindo do Fundeb, né? E aí, nós temos uma decisão aqui, 2 dias depois, houve a decisão, o deferimento, pela terceira vara da Fazenda, daqui de Mossoró mesmo, deferiu no seguinte sentido: defira a tutela de urgência pleiteada para suspender a decisão administrativa lançada nos autos do processo. No caso, a decisão administrativa foi a do secretário, Cadson, né, que disseram que não fazia parte, e, em consequência, determinar que o município providencia a inclusão na base de cálculo dos repasses legislativos das receitas relativas do Fundeb, sob pena de adoção das medidas necessárias. Ontem eu acompanhei o programa e o ilustre procurador disse que a partir dessa liminar foi cumprida. Ela não foi cumprida, essa liminar. Essa liminar ela chegou a ser cumprida praticamente 1 ano depois. E porque nós que buscamos a justiça novamente para poder conseguir essa liminar. Muito pelo contrário, o município naquele momento, ele apresentou um recurso no tribunal, se chama o agravo de instrumento. Naquele momento ele apresentou o recurso com um pedido de liminar para suspender essa decisão da juíza, naquele momento. E de pronto foi indeferido, né, a suspensão da tutela, e nós nos mantivemos com a liminar para o município cumprir. Mesmo assim, o município não veio cumprindo. Enquanto isso, no processo do mandado de segurança, onde constava a liminar, o município de Mossoró sequer se manifestou sobre os nossos pedidos. Ele não se manifestou do mérito. Ele não apresentou a defesa necessária. Inclusive, tem uma certidão nos autos do processo, certificando que decorreu o prazo das partes, mesmo intimadas. Inclusive, as partes não eram só o município, era também o gestor, não é? E também o secretário, que foi a parte coautora que negou o nosso pedido, né? E elas não apresentaram qualquer manifestação naquele momento, que era o momento de defesa do município para dizer se realmente fazia parte ou não as verbas de Fundeb, né? Então, a partir de então, foi feita a intimação para o Ministério Público. O Ministério Público opinou favoravelmente sobre o nosso pedido de mérito. E então, por não ter tido defesa do município, tendo parecer favorável do Ministério Público, a juíza, por fim, sentenciou no processo,
também confirmando aquela liminar que não estava sendo cumprida e determinando que o município integrasse todas as receitas do Fundeb na base de cálculo do duodécimo. O que não foi feito. Não foi feito em nenhum momento, como o município vem dizendo. Quando, após a sentença, o município ainda não quis efetuar o pagamento do repasse e ajuizou o recurso de apelação, que aí subiria o mérito em si, essa discussão da sentença da juíza, subiria para a instância para os desembargadores do Tribunal de Justiça decidirem se realmente caberia, se realmente a sentença deveria ser reformada ou não. Na apelação, que foi o primeiro momento de manifestação do município nos autos desse processo, na apelação, no recurso de apelação, os procuradores do município requereram da seguinte forma: assim, prospera a reforma da sentença de primeiro grau para que o município de Mossoró possa continuar excluindo as receitas do Fundeb da base de cálculo do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal. Até o recurso de apelação do município, ele queria que o Fundeb não fizesse parte da base de cálculo do repasse do duodécimo. Diante desse recurso, nós não vimos mais nenhuma solução. Mesmo assim, sem um litígio efetivo, comunicamos que iriam fazer o cumprimento provisório da liminar. Porque, além da liminar válida, ela foi convalidada na sentença. Então, assim, nós, nesse momento, entramos com a ação para poder fazer o cumprimento provisório do que o município deixou de pagar desde a determinação da liminar, desde 2021. A partir desse momento, a juíza decidiu e intimou o município, bem como o gestor, pessoalmente, para que comprovasse se o município tinha cumprido a determinação liminar sobre o prazo de 10 dias. Mais uma vez nos reunimos, legislativo e município e executivo, toda uma equipe dos dois lados, e elaboramos um acordo, uma proposta que o município iria pagar. No entanto, esse é o primeiro fato importante que nós estamos discutindo até agora. Nas cláusulas estabelecidas nesse acordo, diz o seguinte, eu vou deixar claro, está nos autos do processo, qualquer um pode acessar. A cláusula primeira: a Câmara Municipal de Mossoró não reclamará dos valores correspondentes ao exercício 2021, porquanto não ter havido requerimento de suplementação orçamentária antes do término daquele ano. Ou seja, na cláusula segunda, então, o Poder Executivo Municipal de Mossoró compromete-se a repassar ao Poder Legislativo os valores reconhecidos, restringindo-se esta obrigação de repasse somente aos valores referentes ao exercício de 2022. O que isso quer dizer? A Câmara Municipal, naquele momento, sequer recebeu os valores referentes ao exercício de 2021. Por o próprio município indicar que não teria como fazer essa suplementação orçamentária. Por quê? Porque foi um exercício que se acabou, que findou. Aquele exercício orçamentário, o que é estipulado nas leis orçamentárias, finalizou. Não teria como a gente reclamar, né? E nós acatamos. Tudo bem, então 2022, e assim por diante, do próximo parcelamento já estariam incluídas as verbas relativas ao Fundeb na base de cálculo do duodécimo. Nos autos do processo, no recurso de apelação já apresentado, apareceu nos autos do processo, que me surpreendeu. Para mim, foi uma aberração jurídica. Nos 13 anos que eu estou na administração pública, eu nunca vi um tipo de manobra dessa que foi tentado utilizar pelo município de Mossoró. Após a apelação, que o município dizia que não poderia fazer parte do Fundeb, ele peticiona nos autos uma petição intermediária, comum, reconhecendo que sim, que a Câmara tem direito ao Fundeb, ao cálculo do Fundeb,
porém, que eles pagaram. Em uma petição, ele não informou essa situação em todo o procedimento do processo de primeiro grau. Ele tinha a oportunidade de, pelo menos, informar isso, mesmo não tendo sido discutido nos autos principais. Ele poderia ter informado isso na apelação, que aí eu poderia discutir como uma inovação recursal, porque nunca foi discutido isso nos autos do processo. É uma inovação. Mas uma petição não cabe nem como inovação recursal, porque na própria apelação do município, ele alegou que não é para fazer parte do Fundeb. E aí nós ficamos surpreendidos, eu fiquei muito surpreendido, que essa apelação foi julgada procedente, só que totalmente divergente do que tinha no pedido dela. E é inclusive importante destacar outra falha processual que teve. No momento que ele peticionou essa petição intermediária, ou esse pedido, para ficar mais claro, quando ele fez esse pedido intermediário, que para mim não caberia naquele momento mais, o presidente do tribunal informou que, no momento do agravo lá atrás, que o município tentou suspender a nossa liminar, o desembargador relator julgou o processo, então ele estaria impedido de julgar porque a distribuição caiu para ele também. Determinou que diz o seguinte: promova a Secretaria Judiciária a redistribuição deste feito, ao referido por prevenção. Este processo, ele nunca foi redistribuído. Ele continuou pela turma, a mesma turma que julgou aquele agravo, e também pela mesma relatoria do mesmo desembargador que julgou aquele agravo. Não é? Naquele momento ainda, Vonúvio, o Ministério Público foi intimado novamente para se manifestar antes do julgamento do acórdão, da decisão do Tribunal de Justiça. Outra vez o Ministério Público se julgou favorável para que não conhecesse o recurso e desse total desprovimento da apelação e reconhecesse o direito da Câmara. Em segunda instância, o Ministério Público está se manifestando favorável. Então, eu pergunto, uma ação que veio até esse presente momento, com as manifestações do Judiciário, do Ministério Público, de que realmente teria esse direito à Câmara Municipal, eu acredito que não há mais se falar em processo sem futuro. Era um processo que tinha totalmente respaldo jurídico do próprio tribunal também, da nossa superior, da Corte Superior. Lembrando que a gente está tratando aqui de termos jurídicos, a gente está falando desse processo jurídico todo envolvendo a Prefeitura, a Câmara de Mossoró. O debate político sobre tudo isso, inclusive o que resultou no rompimento entre o prefeito Alisson e o presidente Laurence, sobre o que eu falei no primeiro bloco, a pré-candidatura do Laurence à Prefeitura, enfim, este outro momento a gente vai trazer na próxima semana, aqui tanto no cenário político quanto lá no Meio-Dia TCM da 95. Você de casa acompanha tudo isso sempre aqui no nosso cenário. Bem, vamos voltar aqui. E no processo todo, doutor Carline, a gente chegou quando começou a cair a tese da Câmara, Sim. onde agora a Prefeitura pede o pagamento do que foi repassado para o Legislativo. Isso. É a história da dívida dos 8 milhões. Exatamente. Tudo que ela batia de que não existisse, ela falou, por essa petição, como eu disse, informou que está pagando e queria o ressarcimento através da petição. Isso não consta no recurso de apelação em nenhum momento. E aí veio outra surpresa para mim, nesses autos do processo, que aí tornou o meu verdadeiro martírio jurídico para tentar, de alguma forma, conseguir reverter. Não se tratava mais só de que se teria direito ou não às verbas referentes ao Fundeb à base de cálculo do 10º. Passou-se a discutir a decisão do Tribunal de Justiça, porque, além dele prover o recurso deles, e denegar a nossa segurança, que no caso seria não prover mais o direito que nós tínhamos, ele autorizou
a compensação de tudo que a Câmara tinha recebido até aquele momento. A Câmara tinha que devolver tudo. Teria que devolver tudo, e aí eu apresentei uns embargos, porque eu vi muitas contradições e erros materiais, então deveria ser discutido através desse tipo de recurso, que é embargos, que a gente discute essas situações. O primeiro ponto, a situação do julgamento ultrapetita, que é o quê? O desembargador relator julgou uma situação em que não era pedido nos autos em momento nenhum. Nem em primeira instância, nem no recurso de apelação do município. Então, o primeiro ponto que eu quis esclarecer nesses embargos era: não há o julgamento, não há nenhum pedido do município nesse sentido, nem muito menos de que a gente tenha que devolver. E como tenhamos que devolver? Não é? Porque, como todos sabem já aí, eram 8 milhões, né? Não são mais 8 milhões, porque a gente está cumprindo, porque o próprio executivo vem descontando esses valores. Então, já são 4 meses de desconto, então diminuiu já significativamente, tendo em vista a parcela superior a R$670 mil. Então, partiu-se agora para tentar discutir na Justiça se tinha direito ou não no Fundeb. Mas o porquê desse julgamento ter sido ultrapassado dos pedidos, né? Bem como seria essa compensação, tendo em vista que já tinham se passado 2 exercícios cumprindo o que determinava a lei. E assim como foi no acordo, que nós não tínhamos o direito de receber porque o exercício tinha finalizado, de 2021, como a gente teria que compensar os valores referentes a 2022 e a 2023, não é? Foi discutido isso nos embargos, foi discutida a questão de também sobre, em outra ocasião, com o Tribunal de Contas do Estado, de como ficaria a situação da Câmara, tendo em vista que aí o censo não era mais estimativa, o censo foi efetivado, e então diminuiu-se de 300.618 para 270 poucos habitantes, né? 270 mil e poucos habitantes. Então, nós passamos a discutir também, não só essa questão do julgamento daqui, mas também o percentual que estava vindo a menos. Mas a Câmara assinou o acordo para a devolução desses valores. Nesse momento dos embargos, nos mesmos autos do processo que a gente fez o cumprimento provisório da liminar, o município fez o cumprimento para que fosse ressarcida a Câmara em todos esses valores de 8 milhões e poucos, como todos sabem. Não é? Lá, nos autos, aí eu me manifestei assim que eu recebi, porque aí nós passaríamos para outro status também, a grave lesão ao ente público. Era impossível, naquele momento, a Câmara ter que devolver essa quantia milionária em um único exercício. E eu informei no juízo de primeiro grau que isso estava sendo discutido também nos embargos, que não deveria ser descontado por hora, tendo em vista que iria comprometer todo o funcionamento da Casa Legislativa, da Casa do Povo. Então é impossível, isso constitucionalmente é absurdo. Então, nesse momento, a juíza determinou o agendamento de uma audiência e nós fizemos esse acordo judicialmente. No entanto, eu quero deixar muito claro aqui, nós, nessa manifestação, alegamos que não recebemos 2021, conforme o próprio acordo extrajudicial anexado aos atos, como também não deveria fazer parte desses exercícios, a gente não teria nem como orçamentariamente fazer isso de uma base legal. Então, que se fosse considerado, nós ainda consideramos que se fosse descontado, parcelado, acordado, apenas do exercício atual, que nós tínhamos recebido 3, salvo engano, 3 parcelas. Então, esse valor jamais a gente reconhecia por hora, enquanto estava descontado, que fosse pago esses valores. Nós nos comprometemos a pagar. No entanto, nessa audiência, não houve, e aí é que eu comecei a ver que começou a existir realmente o litígio. Não houve nenhuma flexibilização do município nessa audiência quanto ao parcelamento. Mas a Prefeitura poderia aceitar um parcelamento para depois de 2024?
Sim. Para passar esse ano? Sim. Aí, ontem foi dito que não poderia, tendo em vista da gestão e o caráter da gestão, não poderia deixar dívidas futuras. Realmente, isso existe na lei de responsabilidade fiscal. No entanto, não é da forma que foi esclarecida ontem. A lei de responsabilidade fiscal, ela impede que o gestor, no seu último ano de gestão, nos 2 últimos quadrimestres, ele tenha dívidas que faça para parcelar para outros exercícios. A dívida era de 2023. A dívida foi constituída em 2023. O município poderia muito bem parcelar, pelo menos como foi pedido, da mesma forma que a Câmara recebeu. Foi em 17 meses, então tinha 17 meses. Recebesse da mesma forma. No entanto, nós não tivemos nenhuma efetividade. A própria o judiciário tentando a toda forma tentar flexibilizar isso e não foi dada a abertura pelo município. Naquele momento, eu não vi nenhuma outra forma senão aceitar esse acordo, mesmo discordando, por causa da grave lesão ao erário público que iria ocasionar. No entanto, eu saí dessa audiência, é o seguinte, se não fizer o acordo, o município vai mandar bloquear as contas da Casa Legislativa. Então, poderia piorar mais ainda a situação da Casa Legislativa. Então, o município, a Câmara, foi praticamente obrigada a fazer o acordo nas condições que o município quis estabelecer. Nas condições que o município quis estabelecer. Mesmo discutindo ainda no processo principal, através dos embargos, ainda não tinha um processo transitado e julgado, e mesmo correndo o risco do funcionamento da Casa do Povo, do ente público. A Câmara já teve de parcelar dívidas do município de igual teor para adiante? Tiveram que parcelar algumas. Quando a gestão atual entrou, já vinha de parcelas das gestões anteriores de um parcelamento do Previ, que é legal, não há uma irregularidade, uma ilegalidade. É posto tanto para o INSS quanto o Previ, que aí a gente julga, né, analogicamente, que qualquer ente municipal ele pode pode parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses. O nosso tempo já está acabando, mas tem uma pergunta que eu queria que o senhor fosse objetivo. A gente tem 1 minuto. 2 perguntas, na verdade. Esse processo já acabou e a Câmara foi injustiçada nesse caminho todo jurídico? O processo não acabou ainda. Nós entramos com a ação rescisória, apontando todas essas falhas processuais que existiram. A ação rescisória é uma ação nova que discute a ação antiga no caráter dessas irregularidades, né? Tive outra surpresa de ter sido indeferida liminarmente, mesmo tendo um entendimento simulado do STJ que as ações rescisórias não podem ser indeferidas liminarmente. Mas, mesmo assim, foi sem julgamento do mérito. O que acontece? Como não houve, o desembargador não julgou o que nós estávamos pedindo, não há problema nenhum da Câmara, mais uma vez, se manifestar e ajuizar novamente uma ação para discutir. Eu não vou parar de discutir esta situação, principalmente que eu tenho aqui dados, ações da Câmara de Cerro Corá, de decisão de acordo do Tribunal de Justiça de fevereiro de 2024, ações de Bahia Formosa, em abril de 2024, do Tribunal de Justiça daqui, Bodó e Porto Alegre, todas de abril de 2024, o Tribunal de Justiça deferindo e informando que as verbas do Fundeb fazem parte da base de repasse do 10º. E, para deixar mais claro aqui, existem algumas ações que realmente a turma não reconheceu o direito, como de Pacifica, São Pedro e Jucurutu. No entanto, em nenhuma das ações foram encontradas essa composição, essa devolução de exercícios anteriores para o Executivo. A Câmara foi injustiçada? A Câmara foi injustiçada. Doutor Carlaine Negreiros, procurador-geral da Câmara Municipal de Mossoró. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Eu que agradeço, meu amigo. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. A reprise deste programa, 10h40 da noite, logo mais no YouTube. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda. Um abraço.